E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar hoje aqui a aula de função modular, né? Módulo, e também ver quando que uma função é par, quando que uma função é ímpar. Então é a aula 4, segunda aula da segunda apostila, né? Aula de teoria, beleza? Então vamos lá. Bom, aí ele inicia na apostila, até inicia de uma maneira meio confusa, né? A primeira coisa que ele diz, isso sim é importante, que o módulo, né? Que o módulo é a mesma coisa que valor absoluto. Então, módulo de um número é a mesma coisa que o valor absoluto desse número, né? E aí ele já começa dizendo que o gráfico da função, né? Ele já fala logo depois, a função, queremos construir o gráfico. A vontade de falar, calma, peraí, vamos ver primeiro o conceito de módulo, depois a gente vai para a função e tal. Mas enfim, ele diz que o gráfico de uma função modular, você pega toda a parte que está negativa, né? Que está negativa na função, ou seja, abaixo do eixo x. Toda essa parte aqui é a parte onde a função é negativa, porque lembra, f de x é a mesma coisa que y. Então, quando eu digo o valor da função, é o y, né? Então, para cá o y é positivo, né? E para cá o y é negativo, certo? Então, tudo que está abaixo é quando o y é negativo. Então, esse pedaço da função aqui, deixa eu dar uma apagada aqui. Esse pedaço aqui é onde a função é negativa, né? Então, o que ele diz? Esse pedaço ele é rebatido para cima. Tá? E é exatamente isso que acontece. Então, por exemplo, onde você teria aqui menos 4, você vai colocar 4. Então é muito fácil desenhar o gráfico de uma função modular. Quer dizer, não é dificuldade de desenhar o gráfico. Se você sabe desenhar o gráfico de uma função do segundo grau, uma função do primeiro grau, uma função trigonométrica, se ela tiver em módulo, é fácil. Então você não é o módulo que vai dificultar você desenhar o gráfico de uma função modular, certo? Então, a não ser que você não saiba fazer outros gráficos, mas o módulo não vai dificultar em nada. Aonde você calcular, vamos supor que você está colocando valores para x e y, lembra? Para fazer um esboço de um gráfico. Sempre que aqui der negativo, você coloca positivo. Isso é a função modular. Então, onde está para baixo aqui, ó, vai para cima lá, tá? Vai para cima lá. Ele vai ficar rebatido para cima. Beleza? Então, é isso. Tranquilão, tá? Isso que ele quer dizer. Aí ele dá um outro exemplo também. Então, ele dá um outro exemplo, que no caso aqui é uma função do primeiro grau, né? Quando você tem aqui f de x igual a x, né? Ou y igual a x, né? Lembra, isso aqui é bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Essa reta é essa aqui, que é a que vem aqui para baixo, ó. Ou seja, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 5 e 5, menos 1, menos 1, menos 2. Então, como está em módulo, né? Como está em módulo, aonde você tem menos 1 que daria menos 1 vai dar 1. Menos 2 que daria menos 2 vai para 2, positivo. Menos 3 que daria menos 3 e menos 3 vai ficar menos 3 e 3. Então começa né, rebater aqui para o positivo. Essa parte que é negativa aqui vai tudo para lá, beleza? Para a parte de cima. Então é como se fosse rebatido mesmo, como se fosse espelhado até. Aqui é o teu espelho, ó. Isso aqui é como se fosse o espelho, vem, bate, reflete, certo? Beleza? Tranquilo? Então essa é a primeira parte aí da apostila. Depois ele fala também, muito importante, então, outro conceito de módulo também, ele diz que está relacionado ao conceito de distância, né? Então, por exemplo, aqui quando eu quero calcular a distância entre dois pontos na reta, isso você vai ver em geometria analítica, né? Aqui ele só está com a reta x, mas você pode calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, né? E sempre que você vê alguma fórmula de distância, né, para calcular a distância entre dois pontos, você vai se deparar com um módulo. Por quê? Porque quando eu falo distância, a distância nunca pode ser negativa, né? A distância nunca pode ser negativa. Então não pode existir uma distância negativa, então você coloca um módulo
né? E isso jamais vai acontecer, certo? Porque o módulo é o valor absoluto. Então, quando eu quero saber a distância do número menos 6 até o número 4 na reta dos números reais, qual que é a distância de menos 6 até 4? Então, não me interessa o sinal do menos, só me interessa valores absolutos, né? Então, do menos 6 até o zero tem 6 unidades e do zero até o 4 tem mais 4. Então, eu acabo somando isso, tá? Beleza, gente? Passando então. Conceito de módulo. Essa é a parte mais importante. Você tem que entender isso, tá? Isso aqui tem que ficar bem entendido, beleza? Para isso eu dou até um exemplo aqui. Então ele diz que o módulo de x é o próprio x quando esse c pode ser substituído até por quando, entendeu? Eu gosto de fazer isso. Então, por exemplo, o módulo de x é o próprio x quando que isso acontece? Quando x for maior que zero, maior ou igual a zero. E o módulo de x é menos x quando o x for menor que zero, tá? For menor do que zero, beleza? Então, quando o x menor que zero, é menos x. Não entendi ainda, então vamos lá. Vamos pegar um exemplo. Repare que se eu tiver um módulo de 3, né? Vai dar 3. Isso você sabe. Você sabe que o módulo é o valor absoluto. E você sabe que o módulo de menos 5 é 5, né? Isso aqui você já sabe. Mas o que isso tem a ver com essa definição? Então, é isso que a gente tem que aprender agora. Olha só. O 3 é maior do que zero. Nesse caso, o módulo de 3, ó, então isso aqui implicou no seguinte, que o módulo de 3 é o próprio 3. Por quê? Porque o 3 é maior do que zero. É isso que ele está falando aqui em cima. Então, o módulo de x é o próprio x quando x é maior do que zero. Agora, menos 5 é um número menor do que zero. Menos 5 é menor do que zero. Nesse caso, pela definição, quando o x é menor do que zero, o módulo de x é, ou seja, o módulo de menos 5 vai ser menos o x, ou seja, menos 5. E isso vai dar 5, certo? Então, quando é negativo, você precisa multiplicar por menos 1. É isso que eu fiz aqui. É isso que diz a definição. Quando o número é negativo, eu tenho que multiplicar ele por menos 1 para achar o módulo. E quando o número é positivo, basta tirar do módulo, já está pronto. É o valor do módulo mesmo. Isso que quer dizer essa definição. E é muito importante, tá? Você entender isso aí. Bom, aqui ele fala o módulo de um número real também pode ser definido por isso aqui. Também é uma outra definição de módulo, porque quando você eleva um número ao quadrado, o negativo já vira positivo. E aí depois você tira a raiz, ele volta ao valor antes, só com sinal positivo, certo? Então, por exemplo, quando você tem aqui, ó, qual que é o módulo de menos 3? Então, ele está dizendo que é a mesma coisa que você pegar o menos 3, elevar ao quadrado e tirar a raiz. De fato, quando você pegar menos 3 e elevar ao quadrado, você vai ficar com 9 positivo, e raiz de 9 positivo é o 3. Então, é uma outra definição para você achar o valor de módulo, tá? Equação modular. Então, módulo de x igual a 10. Quando eu tenho módulo de x é igual a 10, eu tenho que saber que o meu x ele pode ser 10 ou o x pode ser menos 10, certo? Já que está em módulo, pode ser menos 10 ou 10, que em módulo vai ficar 10, certo? Ou seja, se eu colocar o 10 no lugar do x, vai estar correto, e se eu colocar o menos 10 no lugar do x, também vai estar correto. Beleza? Tá? Agora, inequação, é aqui que a coisa começa a confundir um pouco, tá? Então, vamos lá. Quando eu tenho um módulo de x menor do que 10, é esse pedaço todo aqui, ó, entre 10 e menos 10. E fica fácil de você visualizar isso, certo? Por exemplo, menos 9, menos 8, 7, 6, 8, né? Se você pegar aqui, ó, módulo
de menos 9. O que é o módulo de menos 9? 9 é menor do que 10. Módulo de menos 8. Módulo de menos 8 é 8, menor do que 10. Módulo de 7 é 7, menor do que 10. Então, todos eles são menores que 10. Então, é todo esse pedaço aqui, tá? Todo esse pedaço aqui. E quando eu digo que o módulo é maior, então muita gente só vai para esse lado. Então, realmente, módulo de 11, né? Vamos, calma. Então, olha aqui, ó. Realmente, se eu pegar o módulo de 11 vai ser 11. Módulo de 12 vai ser 12, todos maiores que 10, perfeito. Mas o módulo de menos 11 também é 11. E o módulo de menos 12 também é 12. Módulo de menos 13 também é 13. Todos eles maiores do que 10. Né? Então, todo esse pedaço também entra. Então, basicamente é esse. Quando o módulo é menor, ele está entre os dois valores, né, que limitam ali o módulo, menos 10 e mais 10 no caso aqui. E quando o módulo é maior, ele está do lado de fora, no intervalo, né, menor do que menos 10 ou maior do que 10, que é esse pedaço aqui, ó, tá? Ó, x é menor do que 10 ou maior, menor do que menos 10 ou maior que 10. E aqui não, aqui o x está entre menos 10 e 10. Essa é a diferença. Tranquilo? Próximo. A função modular, aqui ele volta um pouco até naquela parte de gráfico que a gente estava vendo e tal. Então, como abordamos na introdução, o módulo aplicado a uma função apenas altera a parte do gráfico. Só isso que ele vai fazer. Então, onde está negativo, vai tornar positivo. Tá? Então, ele pega uma função aqui, ó, f de x igual a x, né? E o g de x igual a módulo de x. Ó. Aqui é uma função, f de x igual a x, está aqui o gráfico. Ó, f de x igual a x. E aqui é um g de x, que é módulo de x. A g de x é um módulo de x. Ou seja, quando dá negativo aqui, você vai jogando positivo e você vai ter rebatido mesmo a reta no eixo das abscissas, né? Então, é como se viesse aqui a reta assim, ó, batesse aqui e subisse. Essa aqui atravessa, essa aqui bate, né? Bate, ricocheteia, né? Seria uma função modular, dá essa ideia. Ok? Aí você vem agora para o conceito de função par e função ímpar, né? Então, isso aí é definição mesmo, você não pode esquecer essa definição e se você praticar bastante exercício, você já vai saber. Ah, essa função sempre é par, essa função sempre é ímpar. Então, o que é uma função par? Essa aqui, isso aqui que é importante, ó. Então, o que é uma função par? Ó, é essa aqui, ó. Beleza? Tá? Então, função par, onde f de menos x, ou seja, se eu pego ali o f de menos 5 e calculo o f de 5, dá a mesma coisa. Tá? É uma função par. Então, a função modular, basicamente, pode ser uma função par. Não é isso? Por exemplo, f de x igual a módulo de x, certo? Então, repare, o f de menos 5 é igual ao módulo de menos 5, que vai dar 5, e o f de 5, que é igual a módulo de 5, também vai dar 5. Então, repare, tanto faz o f de menos 5 quanto o f de 5, e o resultado é o mesmo. Então, isso seria uma função par. Outra, f de x igual a x ao quadrado. Né? Beleza? Então, repare, quando eu elevo ao quadrado, tanto faz elevar menos 5 ao quadrado, como 5 ao quadrado, eu vou chegar no 25 positivo sempre. Né? Então, também seria uma função par. Cuidado, não estou dizendo que toda função do segundo grau é par, porque a função do segundo grau não tem só x ao quadrado, ela tem às vezes o x também. Né? Então, o x ao quadrado, um expoente par, eu sei que vai transformar todo número negativo em número positivo, mas como a função do segundo grau muitas vezes aparece um x aqui, ó, né? Esse x aqui
não vai transformar o negativo em positivo. Então vai ter diferença, nesse caso aqui vai ter uma diferença. Agora, se não tiver esse x, se for só x ao quadrado, é uma função par. Beleza? Aqui, ó, ele dá um exemplo. A função trigonométrica cosseno, ela é par, pois cosseno de menos x igual a cosseno de x. Aí o pessoal pirou, né? Nossa, nem estamos em função trigonométrica, de repente o cara joga uma dessa. Vamos ver já já. E aí outra coisa que ele fala é o seguinte, que a função par ela é simétrica em relação ao eixo y. Esse eixo aqui, ó, é como se fosse um espelho, certo? Ó, esse lado aqui tem que ser igual a esse lado aqui. Então, se eu tenho um menos a aqui, eu vou ter um a aqui. Então, ela é toda simétrica, bem simétrica, certo? Falando da função cosseno, vocês já lembram, né? Já, não sei se vão lembrar, fazer aqui bem grosso modo, mas você sabe que a função seno, ela marcada aqui na nossa parede, na nossa circunferência trigonométrica, né? Você tem aqui o eixo x e o eixo y, e você sabe que a função seno, ela é marcada aqui nesse eixo aqui, né? A função cosseno, quer dizer, estamos falando da função cosseno. Então, nesse eixo a gente marca a função cosseno de um ângulo. Então, o que quer dizer isso? Que se eu tenho um ângulo aqui, ó, um ângulo alfa, tá? A minha função cosseno, qual que é o cosseno do alfa? Vamos falar só do cosseno. Aqui é o cosseno do alfa. Essa sombra aqui, lembrando que essa circunferência tem raio 1, né? Circunferência trigonométrica. Então, esse pedacinho aqui, ó, é o cosseno de alfa, correto? Então, repare que aqui é o 0 grau, né? Aqui é 0 grau, andei para cá, andei alfa, beleza? Se eu vier para baixo, com a mesma abertura, eu vou ter o menos alfa, exatamente o menos alfa. Para cá vai ser menos alfa, beleza? E repare que o cosseno vai ser exatamente o mesmo. O cosseno vai ser o mesmo, né? Ou seja, tanto faz eu pegar o cosseno de alfa e o cosseno de menos alfa, isso em qualquer lugar. Pode ser que o alfa esteja aqui, o menos alfa aqui, ó. Repare que o cosseno sempre vai dar no mesmo lugar, a projeção dos dois sempre vai dar no mesmo lugar. Se eu tiver um alfa aqui, ó, e um menos alfa aqui, na hora que eu projetar aqui, opa, mas tá difícil essa projeção, vai dar no mesmo ponto sempre, tá? Então, isso aqui acontece, cosseno de alfa é igual ao cosseno de menos alfa, por isso é uma função par, a função cosseno, beleza? Função ímpar. A função ímpar, que ficou um pouco menor, mas dá para a gente ver. Ó, essa é a definição. Essa é a definição. Ó. F de menos x igual a menos f de x. Um pouco diferente da função par. Então, olha lá. O f, aqui seria como se eu fizesse o seguinte. Ó. Eu estou dizendo imaginando uma função que, por exemplo, o f de menos 3 é igual a menos o f de 3, certo? Então, se eu quero calcular o f de menos um número, basta calcular o f daquele número e trocar o sinal no final. Diz que a função seno é ímpar. Que maravilha, né? E graficamente diz que a função ímpar é simétrica em relação à origem. Simétrica em relação à origem é isso aqui, ó, tá? Então é como se fosse o espelho aqui, né? O espelho é aqui. Então, se você tem 3 ó, vamos supor que esse ponto aqui seja o ponto 3 e 2. Esse aqui vai ser o menos 3 e menos 2, entendeu? Muda todo o sinal, tá? Então, isso que quer dizer simétrico em relação à origem. Outra coisa, então vamos falar da função cosseno rapidinho aqui. Função seno agora, né? Então, repetindo a circunferência trigonométrica, se eu tiver aqui o eixo x e o eixo y, você sabe que aqui, né? Nessa aqui em pé é a função seno. Essa aqui é a função seno, tá? Então, aqui que eu marco o seno. Então, imagine que aqui eu tenho alfa e
eu sei, se aqui eu tenho um ângulo alfa, eu sei que aqui vai ser o seno de alfa. E ele está dizendo, vamos ver se isso é correto, que o seno de alfa vai ser o seno de menos alfa, opa, mas se o alfa está lá, menos alfa está aqui. E o seno de menos alfa vai estar aqui embaixo, mas é o mesmo valor absoluto, certo? Só está aqui embaixo. Então, é seno de menos alfa, certo? Então, ele está dizendo que o seno de menos alfa, vamos ver se isso é verdade. Vamos botar aqui a canetinha. Seno de menos alfa é igual ao menos seno de alfa. De fato, olha aqui, ó, esse valor absoluto é igual a esse. Só que um é positivo e o outro é negativo. Então, vamos pegar aqui, ó, pegar um exemplo. Seno de menos 30 graus. Seno de menos 30 é menos 30 graus é a mesma coisa que o seno de 330, tá? Mas tudo bem. Então, ele está dizendo que isso aqui é menos o seno de 30. Realmente, se aqui for 30, eu sei que aqui vai ser meio, não é isso? E se aqui for menos 30, eu sei que aqui vai ser menos meio. E realmente, então, se eu pegar o seno de para eu achar o seno de menos 30, basta eu achar o seno de 30 e trocar o sinal e colocar um menos, né? Como ele está dizendo aqui. Então, realmente, a função seno é uma função ímpar. Beleza? Próximo. Algumas situações resolvidas, né? E depois alguns que a gente vai fazer. Classifique a função real definida com f de x quanto à paridade. Nesse caso, repare que tanto para função ímpar ou função par, eu começo sempre achando f de menos x, para você não confundir, tá? Então, você vai fazer isso, f de menos x. Se for igual ao f de x, é função par. Se for igual a menos o f de x, é função ímpar, certo? O que quer dizer a função par? Função par significa tanto faz você colocar um número ou menos aquele número, o resultado vai dar sempre o mesmo, né? Então, eu olhando para essa função, ainda não fiz, mas olhando para essa função já vejo que não é par. Por quê? X à quinta, se eu tiver um número positivo, já vai ficar positivo, mas se for negativo, vai ficar negativo. Então, não vai ser a mesma coisa. Por exemplo, um f de 1, nesse caso aqui, ó, vai ficar 2 vezes 1 menos 4 vezes 1, e isso é menos 2, certo? Se eu pegar o f de menos 1, repare que o menos já vai tirar o sinal do menos 2, e o menos aqui vai ficar mais 4, porque menos 1 elevado a 5 é menos, e menos com menos fica mais, então aqui vai ficar 2, ó. Tá vendo? Tá? Então, f de menos 1 é 2, certo? E o f de 1 é menos 2. Então, repare que o f de menos 1 é igual a menos o f de 1, certo? E isso significa que é uma função ímpar. Só seria par se f de menos 1 fosse igual ao f de 1. Nesse caso, seria par, mas não aconteceu isso, tá? Então, f de menos 1 é menos o f de 1. Por isso, a função é ímpar. Beleza? Tá? O que ele fez aqui? Aí ele desenvolveu o próprio menos x, ó. Ele pegou o menos x e colocou no lugar, né, do x aqui, ó. E foi desenvolvendo, até que ele chegou que o f de menos x chegou nisso aqui, ó, certo? Que é menos o f de x. Mais complicada essa resolução, você pode resolver desse jeito que eu fiz aqui, sem problema, tá? Mais interessante. Então, bom. Próximo.
Classifique a função real definida por isso aqui quanto à paridade. Então, é a mesma coisa. Você pode substituir por x ou menos x e fazer isso aqui. Né? Pode pegar um valor sem problema nenhum. Né? Então, no caso ali, ó, ele calculou o f de menos x. Aí ele pega o menos x, ó, e coloca no lugar do x. Então, eu sei que esse menos x ao quadrado vai ficar x ao quadrado, e eu sei que esse menos x à quarta vai ficar x à quarta, certo? Beleza? Repare que você voltou no f de x. Ó. 9x ao quadrado menos x à quarta é o próprio f de x, certo? Então, isso é uma função par. Repare que f de menos x igual a f de x. Tranquilo, né? Resolva a função modular. Isso aqui é interessante. Repare o seguinte. Quando eu tenho o módulo de x menos 1 igual a 3, sempre agora vai ser diferente. Lembra? Quando você tem x menos 1 igual a 3, x igual a 4, morreu o assunto. Certo? Agora você vai pensar, sempre que você vê módulo, você já tem que pensar em duas respostas. Por que duas respostas? Porque veja bem, se eu estou dizendo que aqui dentro, isso aqui em módulo é 3, pode ser que, pensa bem, aqui dentro, pode ser 3 ou menos 3, porque o módulo de 3 é 3 e o módulo de menos 3 também é 3, entendido? Então, esse x menos 1 pode ser 3 e o x menos 1 pode ser menos 3, beleza? Então, aqui no caso x seria 4 e aqui no caso x seria menos 2. Essa seriam as duas respostas dessa função modular. Então, embora seja uma função do primeiro grau modular, né, não tem x ao quadrado, por que vai ter duas respostas? Tem as duas respostas do mesmo jeito, por causa do módulo. Então, tudo que está dentro do módulo pode ser mais 3 ou menos 3. Beleza? E outra maneira que você pode resolver uma equação como aquela mesmo, né, do x, né, ele dá o mesmo exemplo, né, x menos 1 ó, igual a 3. É você usar essa definição, ó, que o módulo igual a raiz de x ao quadrado. Então, você vai ter aqui ó, que esse módulo é raiz de x menos 1 ao quadrado, certo? E isso igual a 3. Então, você quer tirar essa raiz, eleva os dois lados ao quadrado, vai ficar x menos 1 ao quadrado igual a 9, certo? E agora? Agora você tira a raiz quadrada disso aqui. Então, você vai ter x menos 1 igual a mais ou menos raiz de 9, x menos 1 igual a 3, mais ou menos 3. Então, x igual a 1 mais 3 e x igual a 1 menos 3, que vai dar 4 e menos 2, que é o que a gente já tinha feito. Então, você pode usar também essa definição de módulo, beleza? Eu prefiro do outro mais diretão ali. Esboce no plano cartesiano o gráfico da função real definida por f de x igual a menos x mais 4. Então, é módulo, né? Então, repare, mas eu quero fazer... Você pode tranquilamente chutar valores para x, né? E achar o y correspondente, certo? Então, vamos pegar aqui algum valor para cá, né? Por exemplo, se eu igualar a zero, ó, se eu igualar isso aqui que está aqui dentro a zero, eu sei que o x tem que ser 4. Quando for 4, vai zerar. Né? Então, quando for 4, o y vai ser 0. Quando for 5, né? Vamos até colocar para baixo aqui. Ó. Quando for 5, aqui vai ser menos 1. Quando for 6, menos 2. Quando for 3, vai ser 1. Quando for 2, vai ser 2. Certo? E eu tenho esses pares ordenados que eu vou fazer. Então, quando eu coloco 2 e 2, tá, 4 e 0, então esse ponto aqui é o 4. Ó, né?
esse aqui seria 5. Esse 5 teria que ser, o normal, teria que ser aqui embaixo. Tá? Aqui seria o 5. Só que o que acontece, está em módulo. E se tiver tá em módulo, ele vai para cima. Então fica 1. Certo? Então esse pontilhado, na verdade, a gente só coloca para indicar, ele não existe. A função é essa daqui. Tá? A função mesmo é essa reta que vem aqui, bate e vai para cá. Esse pontilhado é só para dizer que era módulo e que ele, se não fosse o módulo, a reta continuaria aqui, mas não continuou. Não existe esse pedaço, beleza? Tá? O gráfico da função mesmo é só linha contínua. Bom, e aí vem o primeiro exercício, muito tranquilo e muito interessante também. Como que a gente faz isso? Presta bem atenção que é interessante o seguinte. Você, por estimativa, você tem que saber que raiz de 3 é 1,7, né? E 4 vezes raiz de 3 vai ser 4 vezes 1,7, que vai dar mais ou menos 6,8, por aí, tá? Então, o que você tem que saber? Quando você vai tirar alguma coisa de dentro de um módulo, você precisa saber se o que está aqui dentro é positivo ou negativo. Por quê? Porque se for positivo, a gente já sabe que ele continua igual pela definição. Né? E se for negativo, eu vou ter que trocar o sinal. Lembra? Então eu tenho que saber, se eu estou tirando o módulo, eu tenho que saber, por exemplo, olha aqui, ó, se eu tenho um módulo de 8 menos 5, é a mesma coisa que 8 menos 5, eu não preciso colocar em módulo, porque 8 menos 5 eu já sei que é 3. 3 é positivo e módulo de 3 é 3, então basta eu tirar o módulo. Agora, se fosse módulo de 5 menos 8, entendeu? Módulo de 5 menos 8, nesse caso, dá menos 3. Opa, módulo de menos 3 é mais 3. Eu tenho que inverter o sinal. Então tem gente que inverte o sinal e tem gente que simplesmente inverte a conta. 8 menos 5. Tanto faz. Tá? Pode colocar aqui menos 5 mais 8. Inverte o sinal daqui de dentro. Beleza? Então, de qualquer maneira, se você sabe que é negativo, você precisa trocar esse sinal ou trocar a conta de lado para que ele fique positivo. Tá? Beleza? É essa a dificuldade desse problema. Então repare que fica bem tranquilo quando você sabe disso. Por quê? Porque é só você fazer o seguinte, ó. 6,8 é maior do que 2 em valores absolutos. Então, como eu estou subtraindo, isso aqui vai ser negativo. Então, se vai ser negativo, eu preciso trocar o sinal ou simplesmente alterar. Vou fazer aqui embaixo que está complicando ali. Ou simplesmente alterar o sinal. Raiz de 3 menos 2. Pronto. Agora eu posso tirar do módulo. Já tirei. Porque agora eu sei que vai ser um número positivo. Menos. Aí cuidado para não confundir, gente. Esse menos não tem nada a ver com o módulo. Está fora. Então vamos botar um parênteses aqui. 6 menos raiz de 3 é 6 menos raiz de 3. Porque raiz de 3 é 1,7. 6 menos 1,7 vai dar um número positivo e módulo positivo é o próprio número, então não preciso mudar nada, só vou colocar o parênteses porque tem um menos aqui na frente. Tá? Aqui tem o mais, ó. 1,7 menos 1 vai dar um número positivo, então continua 1,7 menos 1. Repare que aqui eu nem coloquei parênteses, porque não precisa, não tem menos na frente. Ó, é um mais. Então, mais raiz de 3 menos 1. Agora é só fazer isso aqui. Então, 4 raiz de 3, menos 2, menos 6 mais raiz de 3, mais raiz de 3 menos 1. Então, y vai ser igual. 4 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, mais 3 mais raiz de 3. 4 raiz de 3, mais raiz de 3, mais raiz de 3, vai dar 6 raiz de 3. E aqui vai dar menos 8, menos 1, menos 9. Beleza? Tá? Então, esse é o valor do y, 6 raiz de 3 menos 9. Tranquilo? Bom, agora
essa equação apareceu o módulo dos dois lados. E às vezes, quando isso acontece, o pessoal se confunde um pouco. Então, vamos pensar o seguinte. Quando aparece só um módulo, vocês já sabem fazer. Você pega x menos 1 igual a 3 e você sabe que o x menos 1 pode ser menos 3 também. E aí tem as duas possibilidades, beleza? O problema é que nesse caso aqui, não apareceu o módulo dos dois lados. E aí o que a gente faz? Bom, vamos imaginar as quatro possibilidades. Então, o que está dentro daquele módulo ali, pela definição, pode ser isso aqui, ou pode ser isso aqui. Certo? Pode ser positivo ou negativo, dependendo se esse valor for positivo ou negativo. E do outro lado também, você tem 2x menos 3 ou 3 menos 2x. Certo? Então, teoricamente, nós teríamos que fazer todas as combinações. Ou seja, 4 equações. Entendeu? Mas o que acontece na prática é o seguinte. Se você fizer x ao quadrado menos 3x mais 2, vamos fazer aqui. 2x menos 3, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual 3 menos 2x, eu mudei aqui. Agora vamos pegar outra, menos x ao quadrado, então vamos dar uma apagadinha aqui. Menos x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 2x menos 3 e menos x ao quadrado mais 3x menos 2 igual a 3 menos 2x, certo? E aí, então, se você resolver, né, simplificar aqui, passando tudo para o mesmo lado, você já vai ver que aqui você vai ter x ao quadrado menos 5x mais 5 igual a zero. Nesse caso aqui, x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Né? Nesse caso aqui, menos x ao quadrado mais x mais 1 igual a zero. E nesse, menos x ao quadrado mais 5x menos 5 igual a zero. O que eu quero que vocês percebam é que essa equação e essa são idênticas, né? Claro, é só multiplicar por menos 1 os dois lados da equação que você vai chegar aqui. E essa também, ó. Não é isso? Até se você for resolver essa equação do segundo grau, você vai multiplicar por menos 1, vai cair nessa. Tá? Então, reparem que, na prática, tendo o módulo dos dois lados, você resolve do mesmo jeito. Iguala, fixa esse, né? Fixa esse daqui, ó. Vamos fixar esse e vamos trocar o sinal desse, certo? Que é o que muda, são as duas diferenças que dá aqui, ó. Tá? Vamos trocar as duas possibilidades só do lado do outro lado, ou desse, tanto faz. Fixa um deles e troca o outro. Na prática é o que acontece. Beleza? Então, vamos ver como é que ficou aqui, então, resolvendo isso aqui na prática. Vamos apagar, vamos apagar, vamos apagar, vamos apagar. Pelo menos conseguimos apagar aqui. Demorou um pouquinho, mas chegamos. Vamos lá. Então, eu vou fazer só x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 2x menos 3 e x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 3 menos 2x. Aqui nós vamos ter x ao quadrado menos 5x mais 5 igual a zero e aqui x ao quadrado menos x menos 1 igual a zero. Tá? Nesse caso aqui, nós queremos a soma tem que dar 5 e o produto 5 também.
né? Difícil fazer por soma e produto, né? Soma 5 e produto 5. Vamos fazer por Bhaskara. Menos B mais ou menos raiz quadrada B ao quadrado menos 4AC sobre 2, x igual a 5 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então aqui são os dois valores, repara que, né? 5 mais raiz de 5, 5 mais raiz de 5 sobre 2, 5 menos raiz de 5 sobre 2, né? E nesse caso aqui, mesma coisa, menos b, mais ou menos, raiz quadrada, b ao quadrado, menos 4ac vai ficar mais, sobre 2. X igual a 1, mais ou menos, raiz de 5 sobre 2. Né? Então, menos b, mais ou menos, aqui está certo. 1 mais raiz de 5 sobre 2, 1 menos raiz de 5 sobre 2. Essa aqui seria a resposta. Esses 4 valores. Beleza? E esses 4 valores, esses 4 valores. Tá? Tranquilo? Então, próximo. Obtenha a lei de uma função, a lei de formação de uma função real que é simultaneamente par e ímpar. Então, olha só, ele quer que você calcule uma função que seja par, mas se ela é par, f de menos x tem que ser igual ao f de x. E se ela é ímpar, então f de menos x tem que ser igual a menos o f de x, não é isso? Então, eu quero uma função que aconteça as duas coisas ao mesmo tempo, tipo um sistema, certo? Beleza? Repara que se você fizer um menos o outro, né? Ou como você prefere, porque eu quero f de x, então eu não quero eliminar o f de x, eu vou multiplicar esse pedaço aqui, né? Sisteminha, estou recapitulando o sistema. Multiplica por menos 1 esse pedaço de baixo, e aí você vai ter menos o f de menos x igual a f de x. E soma, né? Quando você somar, isso aqui vai sumir. Você vai ter que 2f de x igual a 0. Ou seja, o f de x é 0. Tá? Então, o nome disso aqui é função nula. A única função que é par e ímpar ao mesmo tempo, isso é uma pegadinha. Função nula. Tá? Então, próximo. Bom, último slide, então. Você tem aqui para verificar a paridade, se é par ou se é ímpar, das seguintes funções. Né? E aí já começa com uma pegadinha aqui. Ó. O aluno vê isso daqui e diz, função seno é ímpar, e joga ímpar. E, na verdade, essa função aqui é uma função par. Mas como? Porque existe esse 2x e ele muda tudo. Vamos ver aqui. Ó. Vamos dar um exemplo aqui, vou pegar aqui de fora. Ó. O f de 30 e f de menos 30. Se for realmente função par, como eu estou dizendo, elas têm que ser iguais. Certo? Tem que ser iguais. Então vamos lá. F de 30, pela definição ali, é 2 vezes 30 vezes o seno de 30. E isso aqui, ó, vai ficar 60 vezes meio, que vai dar 30. F de 30 é 30. E o F de menos 30? Tá? Vamos até colocar ele aqui mais para baixo aqui. O F de
menos 30, vamos tirar essas linhas aqui que não... f de menos 30 vai ser 2 vezes menos 30 vezes o seno de menos 30. Então, o seno de 30 e o seno de menos 30, a função seno, só a função seno, eu sei que ela é ímpar. Eu sei que daqui para cá é só eu mudar o sinal. Isso aqui vai dar menos meio. Porque a função seno de x é uma função ímpar. Então, seno de menos 30 é igual a menos o seno de 30. Menos o seno de 30 é menos meio. Beleza? E aqui menos 60. Só que quando eu multiplico menos com menos, acaba ficando mais. Então, repare que eu cheguei na conclusão que f de menos 30 igual ao f de 30. Então, na prática, por que isso acontece? Porque eu tenho duas funções multiplicando aqui. Eu estou multiplicando duas funções. Uma função seria essa, vamos colocar aqui ó, um h de x, e a outra função g de x. E essa função que ele me deu, f de x, é igual à função h de x vezes a função g de x. Entendido isso? Tá? E aí, como aqui é ímpar e aqui também é ímpar, essas duas funções são ímpar, você pode verificar, ímpar vezes ímpar vai dar par. Imagine, você faz isso aqui como se fosse uma regra de sinal. Imagine que o ímpar é menos e o par é mais. Ó, entendeu? Então, ímpar com ímpar dá par. Se você multiplicar duas funções pares, né, as duas pares, vai dar uma função par também. Porque mais com mais dá mais. Entendido? Tá? Tranquilo, né? Bom, vamos continuar aqui. Essa daqui, mais simples. Você pode fazer até como a gente fez aqui, jogando valores, né? Vamos pegar um valor bem fácil, né? G de 1, por exemplo. G de 1 igual a 2 e 1 mais 1, 2, vai dar 1. E o G de menos 1 vai ficar menos 2, né? Menos 2, só que aqui vai ficar 1 com 2, vai ficar menos 1. Então, repare que o G de menos 1 é menos o G de 1. Então, essa função aqui também é ímpar. Também não, né? Uma é par, a outra é ímpar. Essa daqui, a gente não tinha comentado sobre isso, mas repare que se eu colocar o f de 1, vai dar 1 mais 4, 5. E o f de 1 mais 1, né? E o f de menos 1 vai ficar menos 1 mais 4, 3. Então, repare que não tem nada, nenhuma ligação. Não posso dizer que o f de menos 1 é igual ao f de 1, que o f de menos 1 é menos o f de 1. Não tem nenhuma ligação, ou seja, nem par nem ímpar. Ela não é par e ela não é ímpar também. Então, isso a gente não tinha comentado. Não é toda função que tem que ser par ou ímpar. Tem função que não é nem par nem ímpar. Beleza? Não é toda função que a gente consegue classificar em par ou ímpar. Beleza, gente? Então, essa foi a aula teórica. Durante a semana e até sexta, provavelmente eu vou estar colocando a aula de exercícios sobre esse conteúdo. É um conteúdo mais trabalhoso, mas tentem fazer os exercícios sempre, tá? Principalmente os últimos, né? E tendo dúvidas, vai pedindo antes de eu preparar essa aula de exercícios, que eu já resolvo aqueles que vocês me pedirem. Beleza? Valeu, um abraço a todos.